Gente, me espera um pouquinho, nós vamos avançar nessa conversa e vou trazer mais um bastidor de por que está demorando tanto para votar CARF e marco fiscal. Vou aqui para a câmera 1. Deputados do Baixo Clero, me relatavam hoje fontes no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional, estão retardando essas votações econômicas, principalmente essas duas, menos a tributária, principalmente a questão do CARF, que garante recursos para a Fazenda, e o marco fiscal, à espera das emendas. A percepção entre os congressistas com os quais eu conversei é que, se aprovar CARF, marco fiscal e tributária nessa semana, o governo fecha de vez as torneiras e os deputados perdem poder de barganha. O Planalto confirma que está recebendo essa pressão, está tentando administrar e está liberando recursos. Os deputados também reclamam de questões mais republicanas, vamos dizer assim, que os temas são muito complexos, dizem que existe essa resistência entre os parlamentares da oposição. Nós estamos contando para vocês que não querem votar nenhum tema que seja favorável ao governo Lula, não só dentro do PL de Jair Bolsonaro, mas entre os vários partidos de centro, mais a questão chave, que parece que está atrasando a aprovação do CARF e a aprovação do marco fiscal, a votação dessas medidas, são as emendas. E a percepção de que, uma vez aprovado isso, o Congresso vai perder poder de barganha. E agora a gente... Ah, maravilha, eu achei que eu já ia chamar um dado, mas trago já para vocês. Primeiro vamos com a análise. Leandro Rezende, Renata Agostini. Renata, você falava um pouquinho disso já esses dias, né? E até hoje no nosso grupo mais cedo, você comentava, né? Era uma percepção ontem, liberaram um pouco de emendas, está mudando a percepção dentro da Câmara dos Deputados. Como é que é esse jogo aí? Você que está pertinho aí em Brasília, conta para quem nos assiste. Emenda é importante, emenda faz muito humor virar. Nesse caso, eu acho que é um dos fatores. Não me parece que é um único, porque reforma tributária, usar o termo meio básico, mas é isso, pela complexidade dela, mas é pelo fato dela tocar em muitos interesses. Então, você tem interesses setoriais, você tem a questão dos governadores, dos prefeitos, tem agenda de alguns parlamentares que há algum tempo militam nesse tema ou não. Por exemplo, a gente estava falando mais cedo do Republicanos. O Republicanos não é o maior bancada do Congresso, mas é uma bancada importante e, eventualmente, pode jogar de um lado ou de outro. E, nesse caso, ela está sendo arrastada pelo convencimento de um governador de que conseguiu emplacar algumas das suas propostas e, portanto, quer mobilizar deputados nesse sentido. Emendas, elas são fundamentais, sim, inclusive porque os deputados, eles usam essas votações para que essa máquina do Planalto funcione de forma mais adequada. E o Planalto vai segurando mesmo, para que ele tenha instrumentos em momentos como esse de maior pressão. Nesse caso da reforma tributária, me parece que é um fator importante, mas um dos muitos fatores. Não dá para a gente reduzir a isso, mas é claro, não desconsiderando, não fosse importante, a gente não veria os números aumentando. Exato. Leandro, e na tua análise, qual que é o peso da liberação de emendas hoje para a aprovação de pautas econômicas? Porque tem sempre esse discurso, né? Pautas econômicas são pautas de país, aí não pesa tanto o toma lá da cá. Na reforma tributária, eu acho que continua valendo essa lógica. Mas e nessas outras medidas? Marco fiscal também era uma pauta de país, teve uma aprovação enorme naquele primeiro turno na Câmara dos Deputados. É que desse jeito, né, quando for uma pauta de governo, né, vão ter que inventar um outro instrumento aí de governabilidade, né, porque as emendas, enfim, é uma cobrança dos deputados que esses pagamentos de emendas eles sejam disciplinados. É uma cobrança aberta, né, quando teve a votação lá da MP, da estrutura dos ministérios, não foram um nem dois deputados que de público fizeram a crítica de que o pagamento das emendas estava demorando demais e que isso estava
gerando, de fato, uma insurgência contra o governo Lula. Muitas críticas à articulação política, enfim, dessa vez a gente não está vendo críticas daquela monta, né? Mas a crítica ela continua contida. É um instrumento, né? O uso da liberação dessas emendas, o Bolsonaro usou de uma forma, o Lula tem usado agora, os governos passados usavam também a liberação de emendas como moeda de troca antes de votações importantes. O Temer fez isso, enfim, para ficar aí nos últimos 3 presidentes da República, mas se puxar, tem exemplos para todos os gostos, né? Enfim, faz parte um pouco do jogo político do país, né? A questão é acompanhar se a destinação dessas emendas ela está sendo republicana, né? Se ela está, de fato, atendendo os interesses da população. O mecanismo, ele está dado. A questão da transparência tem se procurado resolver, mas lá na ponta, se isso está chegando para a população, é o que precisa ser observado. Mas o uso do instrumento para construir maioria não é novidade, né? O governo Lula não está inventando nada aqui, enfim, é um dado, né? E aí, em dias de votação importante, a gente também já se acostumou a ver essa liberação de emendas represadas que são feitas ali no momento dos votos serem entregues. Enfim, ainda tem muita coisa acontecendo hoje, né, sobre governabilidade. Tem reunião no Palácio do Planalto, está falando com o deputado do PT aqui agora, né? E a bancada do PT está reunida com governadores, mas também está de olho no que está acontecendo no Palácio do Planalto sobre mexidas nos ministérios. Enfim, muita coisa ainda para acontecer para essa reforma tributária passar e as outras pautas econômicas também. Raquel.